Veja nesta edição. Dia do Ministério Público. Veja um balanço das atividades. Pela própria natureza do Ministério Público brasileiro, tá? Ele tem que ser visto como um advogado da sociedade. Os direitos dos portadores do vírus HIV. Aquele CID, aquele Código Internacional da Doença que vem no atestado médico, ele fere, de certa forma, o sigilo garantido constitucionalmente. Encontro da CONAET reúne procuradores do trabalho de todo o país. Para definir uma estratégia de atuação, foram criados grupos de trabalho. Cada GT vai focar em um assunto específico. Parte da rotina de um geofísico. O geofísico tem várias áreas de atuação. Por exemplo, no estudo de poluição de água subterrânea, o geofísico entra. A geofísica ambiental também é uma área muito importante. Tudo isso e muito mais agora no Trabalho Legal. Olá, está no ar o Trabalho Legal, programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. 14 de dezembro é dia do Ministério Público, responsável pela defesa da ordem jurídica e dos interesses do cidadão. O Ministério Público é dividido em 4 ramos. O MPT tem a atribuição de fiscalizar o cumprimento da legislação trabalhista, defendendo o trabalhador por meio de diversas ações. 24 procuradorias regionais do trabalho que atuam em todos os estados. 100 procuradorias do trabalho nos municípios, mais de 750 procuradores do trabalho. Números que demonstram a importância dessa instituição, o Ministério Público do Trabalho. Mas você aí, faz ideia da dimensão das atividades realizadas pelo MPT? Eu acho que é para proteger os direitos do trabalhador, não. Acho que é para isso que o Ministério Público do Trabalho serve. Fiscaliza as empresas para estar depositando o FGTS em dias, tem empresas que não deposita, né? Algumas empresas deixam de depositar. Acho que é por aí. Eu acho importante no sentido de, como é que se fala? Proteger o trabalhador, né? Acho importante ter existir um órgão que proteja os direitos do trabalhador, que garanta que as condições, a qualidade de vida do trabalhador. Então é importante também que o trabalhador conheça melhor o trabalho do Ministério Público do Trabalho. Isso eu acho que seria muito interessante, que a maioria das pessoas nem conhece, que nem sabe que existe um Ministério Público do Trabalho. Então é muito bom, seria bom que eles soubessem que tem um órgão para defender os direitos deles, o bem-estar deles. O Ministério Público do Trabalho é um dos ramos do Ministério Público da União, que possui 8 áreas de atuação: criança e adolescente, trabalho escravo, promoção da igualdade, fraudes trabalhistas, meio ambiente do trabalho, administração pública, trabalho portuário e aquaviário e liberdade sindical. O Ministério Público do Trabalho, pela própria natureza do Ministério Público brasileiro, tá? Ele tem que ser visto como um advogado da sociedade, ou seja, um órgão destinado, fadado a fazer a defesa das grandes causas nacionais. No caso do Ministério Público do Trabalho, especificamente, a defesa da sociedade diz respeito ao mundo do trabalho. Então é a defesa da sociedade trabalhadora. Defesa independente, garantida pela Constituição e que ocorre com transparência para que o cidadão saiba o que o Ministério Público fez e faz pelo cidadão. Dados disponíveis no site do MPT mostram que, ao todo, foram mais de 51 mil procedimentos instaurados em 2014, entre ações judiciais, acordos e recomendações. Destaque para investigações sobre atraso de salários e concessão de benefícios, irregularidades em jornada de trabalho e descansos e meio ambiente de trabalho. Foram firmados ainda mais de 10 mil termos de ajuste de conduta só em 2014, a maioria relacionada a meio ambiente de trabalho. Ainda segundo o relatório, a Procuradoria Regional do Trabalho com mais ações ajuizadas é a 15ª região, com sede em Campinas. Logo depois vem Minas Gerais e Paraná. O Ministério Público do Trabalho ele tem o importantíssimo, o essencial papel de fazer a defesa dos trabalhadores, até para que nós evitemos não só demissões em massa, sem qualquer negociação, mas principalmente a precarização do trabalho, que é uma tendência natural num processo de crise econômica.
Em 1993, entrava em vigor a legislação que instituiu a Lei Orgânica do MP e que definiu a data como o Dia Nacional do Ministério Público. O Procurador-Geral do Trabalho ainda avalia que o momento é importante, pois traz reflexões de ações executadas e dos desafios a serem enfrentados. O Ministério Público hoje ele é um órgão muito mais integrado, né? Hoje nós já temos a exata noção do Ministério Público brasileiro, não mais Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal, Ministério Público estaduais separados, atuando como arquipélagos, como ilhas isoladas. Nós temos que atuar como um grande arquipélago. Todos os órgãos, nós temos que estar unidos. Nós precisamos fazer atuações conjuntas. Ronaldo Fleury comemora os resultados e diz que o MPT vai ampliar ações em todo o território nacional, estreitar laços com a Justiça do Trabalho e melhorar a própria eficiência administrativa. Hoje nós atuamos em 4 prédios separados. Isso traz um gasto muito excessivo, não só com contratação de empresas, com o próprio deslocamento, e dificulta a própria administração, a própria gestão. Em fevereiro nós estaremos num prédio novo, um prédio com espaço bastante adequado às nossas necessidades atuais e principalmente com um gasto, se não menor, pelo menos igual ao que nós temos hoje de manutenção. Cerca de 36 milhões de pessoas enfrentam uma luta diária contra o HIV em todo o mundo. Quem possui o vírus ou desenvolveu a doença tem direitos garantidos por lei. Gabriel descobriu que estava com o vírus HIV quando tinha apenas 18 anos. Ele resolveu fazer o exame porque estava com lesões de outra doença sexualmente transmissível, o HPV. Um choque, né? Porque todo mundo ainda tem o estigma de relacionar HIV com morte, né? Mas todo mundo lidou muito bem, no sentido de entender que era um momento em que eu precisava de ajuda, né? E ultrapassaram o preconceito, né? Esse estigma, para poder estar ao meu lado, para poder estar lá para mim. Isso foi muito importante mesmo. Assim. Após 5 anos da descoberta, ele resolveu contar ao mundo que tinha a doença. Na verdade, fez mais ainda. Ele criou um musical para discutir melhor o assunto e ajudar outros soropositivos. É muito difícil explicar o tanto que é complicado para a gente falar sobre a nossa sorologia, o tanto que a gente sofre agressões dia a dia, mesmo quem não sabe a nossa sorologia, entendeu? É uma piada, é uma falazinha assim que às vezes alfineta a gente e a gente guarda, né? E aí eu estava cansado disso tudo, então eu decidi falar e falei no Facebook. E queria fazer mais a partir disso, né? Então eu comecei com esse manifesto e a partir disso o projeto Boa Sorte foi se construindo. Essa intenção de sempre estar falando sobre HIV, sempre de forma muito atualizada. O espetáculo foi lançado no mesmo mês em que é lembrado o combate à AIDS. Em dezembro são feitas várias ações de conscientização da população a respeito da doença. Uma novidade anunciada pelo governo federal é que a partir de 2016 vai ser possível encontrar nas farmácias autotestes. De acordo com os últimos dados divulgados pelo Ministério da Saúde, a taxa de detecção de AIDS caiu de 2013 para 2014 em 5,5%. Ano passado foram registrados quase 40 mil casos e em 2013 foram mais de 41 mil. Na última estimativa, o Ministério divulgou um total de 781 mil pessoas com AIDS ou HIV. Isso mesmo, não necessariamente quem tem o vírus HIV tem AIDS, que é quando a doença se manifesta e ataca o sistema. A infecção pelo HIV significa apenas que a pessoa fez o exame de sorologia e que esse exame veio com resultado positivo. Então, significa que a pessoa tem essa infecção. Já a AIDS significa a manifestação dessa infecção, que pode ser uma queda de imunidade, pode ser a manifestação da própria replicação do vírus, ou pode ser já a presença de alguma infecção oportunista. O levantamento do Ministério da Saúde também apontou que a doença atinge principalmente pessoas com idade entre 25 e 39 anos, que os homens são a maioria das vítimas e a taxa de detecção entre as gestantes apresentou uma tendência de aumento. A AIDS ainda não tem cura e por isso a prevenção é a melhor forma de se combater a doença. Sempre usar camisinha em todo tipo de sexo. É importante fazer exames periódicos e observar alguns detalhes.
Tem as pessoas que são progressoras rápidas, que adquirem o vírus e rapidamente já cai a imunidade, já tem manifestação. E tem os progressores lentos, né? Eu conheço casos até que a pessoa adquiriu e demorou 10 anos, né? Até para ter essa queda de imunidade. É por isso que nunca se pode esperar a presença de sintomas para fazer o teste. Então, recomendado é para todos que têm uma vida sexual ativa, pelo menos uma vez por ano, durante o check-up, fazer a sorologia. Mesmo com todas essas informações, os soropositivos ainda sofrem preconceito. Esta advogada explica que a lei trabalhista busca garantir alguns direitos, como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez se o médico achar que é preciso, direito ao sigilo e benefício de prestação continuada. O trabalhador que se sentir lesado, seja por atos discriminatórios no ambiente do trabalho, por colegas e, enfim, ali na própria relação, que porventura tenha vínculo ali com a sua situação, com a sua soropositividade, ele pode procurar o judiciário e ingressar com uma ação de reparação, uma ação penal. O sigilo é um dos pontos mais importantes. Inclusive, houve um entendimento no Tribunal Superior do Trabalho para que atestados não apresentem mais o Código Internacional da Doença, o CID. Aquele CID, aquele Código Internacional da Doença que vem no atestado médico, ele fere, de certa forma, o sigilo garantido constitucionalmente. Então, a partir do momento que o atestado médico traz o código da doença, eu estou informando a terceiros aquela doença que eu não queria que eventualmente alguém soubesse. E da mesma forma se dá para o portador do vírus HIV. Então, hoje o entendimento e os tribunais estão julgando nesse sentido pela dispensa do código do CID nos atestados médicos. A seguir, encontro da CONAET reúne procuradores do trabalho de todo o país. A revista MPT traz agora as últimas notícias das ações desempenhadas pelo Ministério Público do Trabalho em todo o país. Nova lei do descanso triplica o uso de drogas por caminhoneiros. Uma operação realizada pelo Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso do Sul, com apoio da Polícia Rodoviária Federal, do Instituto de Análises Laboratoriais Forenses da Secretaria de Segurança Pública do Estado e do laboratório americano Labet, aponta que 33% dos caminhoneiros submetidos aos exames toxicológicos usaram algum tipo de droga, com prevalência para a cocaína. Os resultados deram positivo em 56% dos casos. Em comparação com dados obtidos antes da sanção da nova lei do descanso, houve aumento de resultados positivos para o uso de drogas, o que reflete a precarização das condições de trabalho de motoristas com a nova legislação, que permite até 12 horas diárias de trabalho e, em algumas hipóteses, sem limite de jornada. Trabalho escravo no Rio de Janeiro. Operação realizada pelo Ministério Público do Trabalho no Rio de Janeiro, em conjunto com o Ministério do Trabalho e Emprego e a Defensoria Pública da União, resgatou 11 operários de condições análogas à de escravo em obra da construtora Living Amparo Empreendimentos Imobiliários. As empresas tiveram que pagar R$20 mil por dano moral individual para cada um dos 11 trabalhadores, além das verbas trabalhistas devidas, como férias, 13º, FGTS e multa de 40%. Além disso, tiveram que custear a passagem e os gastos com a viagem de retorno de 5 trabalhadores a seus estados de origem. O MPT-RJ também ajuizará a ação na Justiça para requerer dano moral coletivo pelos prejuízos causados à sociedade com o uso do trabalho escravo, além da aplicação de obrigações com o objetivo de evitar novas irregularidades. Procuradores do trabalho de todo o país que integram a Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo estiveram reunidos em Brasília. Um dos objetivos é avaliar ações realizadas e traçar metas. O encontro nacional da CONAET ocorreu na sede do Ministério Público do Trabalho em Brasília e durou 2 dias. Para definir uma estratégia de atuação, foram criados grupos de trabalho. Cada GT vai focar em um assunto específico, como, por exemplo, a questão das políticas públicas, apoio operacional, cadeias produtivas e migrações, temas que estão em destaque no país.
Grupos foram formados e cada um apresentou propostas de atuação e compartilharam entre si ideias para aprimorar o combate à escravidão. Já houve avanço com a criação de vários GTs de trabalho, que são grupos de trabalho temáticos, que vão pautar o que é necessário para melhorar a vida do trabalhador que foi escravizado. Então a gente vai avaliar a questão da repressão com melhores instrumentos, a gente vai avaliar as migrações que passam pela questão preventiva e vamos ver as políticas públicas que passam também pela questão do pós-trabalho escravo, da gente reinserir esses trabalhadores no mercado de trabalho. Como o país tem recebido cada vez mais estrangeiros e refugiados, o tema migrações foi um dos mais discutidos. Os procuradores do trabalho avaliam que políticas públicas de combate e erradicação do trabalho escravo no país necessitam de ampliação. Essa é uma avaliação não só no país, mas da própria OIT. Foi um tema da última conferência internacional, a avaliação no sentido de que a repressão é evidentemente importante, muitos avanços aconteceram nos últimos anos, mas sem prevenção e assistência às vítimas não será possível enfrentar plenamente o problema do trabalho escravo. Então é preciso de fato fomentar essas políticas públicas e as iniciativas pontuais já realizadas para que o problema, para que se possa efetivamente chegar à erradicação do trabalho escravo, que é o objetivo, que é a promessa, enfim, o compromisso que o Estado brasileiro já fez, mas ainda não pôde, infelizmente, cumprir. E você vai ver depois do intervalo parte da rotina de um geofísico. As funções desempenhadas pelo geofísico são o destaque do quadro Meu Trabalho de hoje. Nossa equipe visitou o Observatório Sismológico da Universidade de Brasília para mostrar parte da rotina de uma profissional que atua há 25 anos na área. Você já sentiu a terra tremer sobre os seus pés? Com certeza não deve ser uma experiência muito boa presenciar um terremoto. Mas tem um profissional que procura pelos tremores. É o geofísico. E para conhecer um pouco mais sobre essa profissão, viemos ao encontro da Mônica. Mônica, monitorar os terremotos não é só o que faz um geofísico, não é? Não, de forma alguma. O geofísico tem várias áreas de atuação. Por exemplo, no estudo de poluição de água subterrânea, o geofísico entra. A geofísica ambiental também é uma área muito importante. A parte de mineração, atrás de minério, ouro, diamante, a geofísica está presente. E petróleo também é outra área. E vários outros segmentos. Então tem várias especialidades que o profissional geofísico pode seguir. Exatamente. São várias atuações, tanto na área ambiental quanto na área de mineração, principalmente, que o geofísico pode se formar e atuar. E o que é necessário para se tornar um geofísico? Existe o curso de geofísica no Brasil, são vários cursos, várias universidades, que você leva de 4 a 5 anos, se forma como bacharel em geofísico. Ou, muitas vezes, as pessoas são formadas em física, em geologia e fazem um mestrado, uma pós-graduação, um doutorado, mais voltado para a área de geofísica. Então tem que manter sempre os estudos em dia, a capacitação para ficar no mercado. Com certeza. Não é um curso simples, é um curso da área de exatas e que exige dedicação. Agora, a gente está vendo aqui uma máquina grande, barulhenta, que chama a atenção. O que ela faz? Bom, aqui é o Centro Observatório Sismológico. Essa parte aqui é uma parte antiga da máquina, onde era registrado os eventos. Nós temos uma estação lá no Parque Nacional, aqui em Brasília. O sinal era enviado para cá e a agulha trabalhava o tempo todo, 24 horas por dia. O helicóptero rodava e era registrado os eventos. E agora, então, é tudo modernizado. Isso. Essa parte de cima já está mostrando as várias estações que nós temos em campo, espalhada pelo Brasil inteiro. E você está vendo o registro online, Está acontecendo lá no campo agora, diretamente aqui. Então, com esse registro, a gente pode ver se tem algum evento, alguma estação que não está funcionando, se está acontecendo algum evento neste momento. E é assim que se faz o monitoramento. Neste momento, o Brasil está sem tremer? Tem alguns ruídos, mas não está ocorrendo terremoto nesse momento. O Brasil, ele está fora, dessa área de terremotos, assim. Apesar de ter alguns tremores, não é o centro, não é? Existem vários tremores no Brasil, mas uma magnitude mais baixa. Como nós estamos no meio de uma placa tectônica, ela é tida como uma placa estável, uma região mais estável.
por exemplo, pessoas que estão na borda de uma placa tectônica, como a de Nazca com a América do Sul, hoje mesmo teve um tremor, lá ontem à noite, na verdade, tremor de 7.4 e 7.1, que é uma magnitude bem alta, por estar numa região de borda de duas placas. Agora, o Acre sentiu o tremor dessa região. Então, já é uma região que está mais próxima à borda, acaba sentindo mais terremoto. E, Mônica, tem que ter uma equipe para poder acompanhar tudo isso, não é? Sim, nós temos várias equipes aqui, nós nos dividimos. Tem a equipe de campo, que vai ao campo fazer manutenção nas estações ou instalar as estações. Nós temos aqui mesmo ao lado uma equipe de processamento, vamos até lá, que faz o monitoramento, processamento dos dados. Na sua maioria são alunos de geofísica, geologia ou física, né? Agora mesmo nós temos 3 geofísicos e 1 físico, onde eles trabalham no estudo. Então é aqui que aprende toda a parte teórica da profissão? Exatamente. Nós temos alunos de geofísica de mestrado aqui, onde eles estão estudando a crosta sul-americana, né? Vendo a parte de sismologia, onde tem tremor de terra. Pode também ver como é que se comporta o campo magnético, o campo gravimétrico da placa sul-americana. Temos outro aluno aqui que estuda na área de métodos potenciais, ele está estudando a bacia do Parecis, a parte de magnetometria e gravimetria, e outro aluno doutorado que estuda a área de eletromagnetismo. Tem uns termos bem complicados, né? O que você falou, pode explicar para a gente, para quem está em casa? É um pouco, porque a geofísica, ela realiza um estudo usando métodos físicos. Ela utiliza equipamentos que tem como princípio a física para estudar o subsolo, o que tem lá na subsuperfície, sem a gente ter contato direto, né? Nós fazemos medidas na superfície. Então, a gravimetria, por exemplo, é uma ciência que vai saber sobre as propriedades em termos de densidade da rocha. A magnetometria, sobre a suscetibilidade da rocha. Já a eletromagnetometria, sobre a resistividade e condutividade da rocha. Então, por exemplo, uma área mais condutiva pode ser uma área que tenha alguma contaminação de água, um exemplo, né? A sismologia sísmica vai tentar detectar áreas onde tem presença de petróleo, né? Onde você vai ver a velocidade da onda sísmica em subsuperfície. Aqui atrás a gente está vendo, tem um mapa. Aqui vocês também monitoram os pontos do mundo inteiro? Como é que é isso? A parte de sismologia, ela capta tremor de terra do mundo inteiro. Vai depender da magnitude desse tremor. Então, um tremor forte, muito distante, nós chamamos de telesismo. Nossos sensores também detectam. Nós podemos ver na outra sala essa parte onde é detectado, processado. Nós estamos numa área agora passando do manual para um processamento automático. Então, hoje nós temos um sistema, que é o sistema SAISCOMP. Vamos até a outra sala ver? E aqui a gente já consegue ver que tem uma tela onde está sendo monitorado algumas áreas. O que é feito aqui, basicamente? Isso. Essa sala é onde fica o processamento quando acontece um tremor de terra. Então, teve um terremoto, os sensores detectam, enviam via satélite para cá. Existe um sistema SAISCOMP, onde guarda esses dados e já você tem a localização aqui no mapa, que é aquela bolinha verde, e os raios para onde o tremor de terra pode ser detectado até chegar nas nossas estações. Então, nós temos aqui o registro digital, nossos técnicos analisam e aí é lançado no nosso site diariamente. E o geofísico precisa de ajuda para conseguir fazer todo o trabalho, não é? Sim, além da parte técnica, técnicos em eletrônica, nós temos também aqui, por exemplo, um geofísico, onde é feita análise e processamento. A divulgação também é realizada, nós temos uma geógrafa na parte de mapas, tá? Divulgação e localização do evento. Nós temos um técnico em informática, principalmente na área de divulgação do nosso site e manutenção aqui da parte de informática. E temos um geólogo que atua também na análise dos dados. Agora, Mônica, como é que é o mercado de trabalho para um geofísico aqui no país? Olha, o Brasil ele precisa de geofísico. Agora, tem áreas que existem altos e baixos para o geofísico. Por exemplo, a área de mineração. Petróleo, uma época atrás ela estava muito boa, havia concursos todo ano, basicamente.
Hoje ele está um pouquinho em queda. Então, varia muito das condições, aliás, como toda área, né, varia muito da política e das condições econômicas do país. E tem outro local para a gente conhecer ainda, não é? Temos sim, temos a amostra sismológica aqui no Observatório Sismológico. Vamos até lá? Onde nós temos uma equipe também que mostra o museu aqui de sismologia para essas pessoas. Tem várias coisas aqui que a gente pode acompanhar, né? Por exemplo, a Terra aqui mostrando que ela é estratificada, tem várias camadas. Nós temos um vulcão, nós temos blocos de rocha mostrando a falha que gera o terremoto. Nós temos uma zona de convergência, esse aqui de subducção. Nós temos agora um mapa mostrando essa zona que a gente chama de meso-oceânica, né? Uma área entre placas que tem tremor de terra, vulcanismo. Temos os quadros também que contam um pouquinho a história da sismologia, os grandes personagens da sismologia. O que representa para você ter a profissão regulamentada no futuro? Bem, eu já sou professora universitária, né, mas eu dou aula para pessoas de geofísica e geologia. Então, os geofísicos, eles precisam ter a sua regulamentação, pois se eles quiserem montar uma empresa, por exemplo, ou trabalhar na área em alguma outra empresa, é extremamente importante a regulamentação dessa profissão. Qual é a dica que você dá para quem quer se tornar um geofísico? Bom, estude bastante, saiba inglês, extremamente importante, de preferência saiba mais de uma língua, porque você tem a opção de ir para fora também e aprender fora daqui e exercer a profissão também, além do Brasil. E você de casa, gostou da profissão de geofísico? O quadro Meu Trabalho fica por aqui. Voltamos na semana que vem e é com você, Rafael. Valeu, Rodrigo. Lembrando que você também pode participar do nosso programa pelo e-mail trabalholegal.pautas@gmail.com. E vale a pena conhecer um pouco mais sobre o Ministério Público do Trabalho acessando www.mpt.mp.br e também o Facebook ou o canal no YouTube. O programa de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Lembrando que a gente tem um encontro marcado na próxima semana. Até!